aquele que o Senhor ama está doente. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Ora, Jesus amava Marta e a irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apredejá-lo, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque não há luz. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que estivesse falando do suposto sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Por causa de vocês, me alegro de que não estivesse lá, para que vocês possam crer, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também nós para morrer com o Mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria, a fim de consolá-las por causa do irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Maria, porém, ficou sentada na casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também sei, mesmo agora, tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concederá. Jesus disse a ela: o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu: eu sei que há de ressurgir na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Todo aquele que crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Marta respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria e sua irmã e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permaneceu aonde Marta havia o encontrado. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram, pensando que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou-se aos seus pés, dizendo: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Quando Jesus viu que ela chorava, e os judeus que a acompanhavam também choravam, agitou-se no espírito e se comoveu, e perguntou: onde vocês o puseram? Eles responderam: Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam o quanto ele o amava. Mas alguns disseram: será que ele, que abriu os olhos ao cego, não poderia fazer com que Lázaro não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que era uma gruta em cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou: tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus: Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. Jesus respondeu: eu não disse a você que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, chamou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarradas com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhe ordenou: desamarrem-no e deixem que ele vá. Nosso Deus e nosso Pai, o mesmo Deus que ordenou que Lázaro viesse para fora, aquele homem que estava morto há 4 dias, que tornou a viver, porque o Senhor é o dono da vida. Nós oramos mais uma vez em nome do teu Filho amado, pelo teu Espírito que habita em nós, e pedimos que mais uma vez o Senhor nos dê iluminação por meio do teu Espírito Santo. Que todos os corações aqui presentes, Senhor,
sejam tocados por essa palavra e que tu possas ministrar ao nosso coração nessa noite. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma passagem talvez muito conhecida de todos nós, uma passagem marcante no Evangelho de João, e durante todas essas quartas-feiras, nós nos propusemos aqui a aprender quem é Jesus no Evangelho de João. E isso por meio de sinais. João constrói a sua narrativa apontando 7 sinais para dizer e provar para todos que Jesus é o Filho de Deus. O primeiro sinal que nós vimos, quando ele transforma a água em vinho, e agora esse é o último e o 7º sinal, aonde o evangelho chega no ápice, no ponto mais alto, aonde Jesus ressuscita Lázaro. É interessante que, a partir desse milagre, a descrição de João agora é sobre todo o sofrimento de Jesus. Do capítulo 1 até o capítulo 11, João está falando sobre os sinais que ele realizou. Do capítulo 11 até o capítulo final, João vai descrever a sua morte e o seu sofrimento. E é interessante que quando nós olhamos para este milagre, não é a primeira vez que Jesus ressuscita morto. Ele ressuscitou a filha de Jairo e ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. O surpreendente nesse texto é ele ressuscitar um homem depois de 4 dias estando morto. Mas o que João tem para nos apresentar nessa noite? O que a Bíblia apresenta para nós e o que nós podemos aprender nessa noite através desse texto? É interessante que no versículo 4, quando Jesus recebe a notícia, o que ele diz para quem traz a notícia? Versículo 4, acompanhe na sua Bíblia. Ao receber a notícia, Jesus disse: essa doença não é para a morte, ou seja, não vai acabar em morte, mas é para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Baseado nessa resposta de Jesus, eu queria que nós pensássemos nesta noite sobre uma vida vivida para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? O que é uma vida que glorifica a Deus, baseado nisso? Porque a resposta de Jesus está dizendo que até mesmo as nossas aflições glorificam a Deus. Muitos de nós nos perguntamos, como que Deus pode ser glorificado no meu sofrimento? Como que Deus, sendo Deus, ele permite que o seu povo sofra? Como que Deus, sendo Deus, parece que não cuida muitas vezes de nós e nós nos encontramos muitas vezes sozinhos? Quantos de nós temos dilemas estando na igreja? Quantos de nós temos dúvidas estando na igreja? Quantos de nós temos dúvidas servindo ao mesmo Deus? Mas o texto ele traz uma verdade para nós. E sobre isso nós vamos meditar nessa noite. Vivendo para a glória de Deus. O que é viver para a glória de Deus? Olha o que alguém disse. Glorificar a Deus significa confirmar as qualidades dele e torná-las conhecidas. Glorificar a Deus é dar certeza às pessoas do Deus que eu creio. E através da minha vida, eu demonstrar que Deus está na minha vida. Glorificar a Deus é dizer que Ele é Deus mesmo no sofrimento. Glorificar a Deus é crer que Ele é Deus até mesmo na morte. Isso é glorificar a Deus e uma vida que glorifica a Deus. Uma vida que glorifica a Deus é uma vida onde você está vivendo circunstâncias que talvez ninguém sabe, mas mesmo assim você continua acreditando em Deus. Viver uma vida que glorifica a Deus é mesmo diante da morte, nós confiarmos na sua palavra. Então, glorificar a Deus significa confirmar as qualidades dele e torná-las conhecidas. As qualidades de Deus são vistas em sua plenitude na cruz de Cristo. Lá, mais do que qualquer outro lugar, a soberania, a justiça, a retidão, a sabedoria e o amor de Deus são revelados de forma profunda. O amor de Deus, ele é revelado na morte do seu próprio Filho. E glorificar a Deus é reconhecer o que Ele fez por nós, e assim viver uma vida não mesmo para nós, mas para que esse Deus se torne conhecido através do nosso testemunho. Irmãos, quando nós olhamos para isso, olha o que Jesus diz no versículo 15. Acompanhe aí na sua Bíblia. De repente, ele diz para os discípulos assim: por causa de vocês, me alegro que eu não estivesse lá, para que vocês possam crer.
Como é que pode Jesus, numa situação dessa, dizer para os discípulos: Lázaro morreu, mas eu me alegro que eu não estou lá, mas que nós vamos até lá. E tudo isso é para que vocês creiam. Que paradoxo, gente. Cumpre-se aquele velho ditado, né? Enquanto uns choram, parece que outros riem. Jesus recebe a notícia, ele está doente, o teu amigo, aquele que tu amas. De repente, Lázaro morre. E Jesus disse: eu me alegro, porque eu não estou lá. Eu me alegro porque nós iremos lá e vocês vão crer. Então, o amor dele é revelado, tudo o que ele faz é para que nós venhamos a nos voltar para ele. Quando João escreve esse evangelho, ele está dizendo: creiam que ele é o Filho de Deus, ele venceu até a morte. Essa é a mensagem de Deus para nós. Nós não temos nada a temer nessa noite, porque o próprio Jesus venceu o maior inimigo que a humanidade tem, que é a morte. Então Jesus disse: eu me alegro de que eu não esteja lá. Mas veja o que ele diz a partir do versículo 41 e 42. Então tiraram a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse. Gente, é curioso que nenhum outro milagre Jesus faz uma oração antes. Ele cura de imediato, ele manda lavar os olhos, ele passa lodo nos olhos, mas aqui ele para e faz uma oração. E olha o que ele começa a dizer. E Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isso por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviastes. Jesus traz um modelo de oração, e ele é para nós sempre um modelo em tudo que faz. E ele é modelo e é o exemplo, até mesmo orando por nós. A oração dele aqui é para que aquele milagre gerasse fé no coração das pessoas que estivessem ali. Quando João constrói o seu evangelho, o intuito dele é para que nós venhamos a crer quem é Jesus. Quando as pessoas perguntam para você quem você serve, quando as pessoas perguntam para você quem é Jesus, o que você responde? Ou o que você responde para você mesmo? Quem é Jesus? Quem é o Deus que você serve? Hoje nós estávamos conversando um pouco, falando com uma colega que é espírita, e de repente o colega perguntou: mas você crê em Jesus? Creio. Você crê que ele é o Senhor? Creio. Mas só que eu creio em Jesus e creio em outras várias coisas. Então o problema não é crer em Jesus. Se você perguntar, todo mundo vai crer em Jesus. Se você perguntar para as pessoas: Jesus é poderoso? Ele é poderoso. Agora a pergunta é, quando você pergunta: você só crê somente em Jesus? Aí muda. Aí a pessoa crê em Jesus, crê na arruda, crê no óleo, crê na água. Aí ela faz uma mistura. O problema, irmãos, não é as pessoas crerem em Jesus. O problema é se Jesus é singular para as pessoas. Quando eu digo singular, é que Jesus é apenas a única confiança que nós temos de fé, é o próprio Jesus. Nessa noite nós não temos mais ninguém em colocar a nossa confiança se não for em Jesus. Nessa noite você não tem esperança em mais ninguém se não for em Jesus. E o texto está dizendo isso. Ele aponta para nós, dizendo que ele mesmo venceu a morte. Qual é o foco do capítulo 11? É mostrar que Jesus venceu a morte. O maior inimigo que o homem tem, segundo Paulo diz, que é a morte. Nenhum dinheiro pode comprar 1 minuto a mais de vida de ninguém. Tem muita gente que está no hospital que, se pudesse, pagaria milhões para viver mais meia hora. Mas ninguém pode. Jesus diz que ninguém pode acrescentar um cabelo à cabeça, quanto mais vencer a morte. A morte é o nosso maior inimigo, e todos nós vamos passar por ela. O problema não é passar pela morte, o problema é o que nós cremos após a morte. Mas nessa noite, o crente em Jesus, ele não teme nem a morte, porque ele sabe que o próprio Senhor dele venceu a morte. E aí, o texto começa trazendo para nós alguns dilemas. Viver para a glória de Deus é repercutir a imagem dele por onde eu passo, é repercutir a minha fé.
Mas viver a glória de Deus é também crer que Ele é soberano em todas as situações, irmãos. Não é fácil, diante do sofrimento, você dizer, Deus é soberano, Deus está no controle. Não, nós saímos do controle. No sofrimento a gente se desespera. No sofrimento a gente não busca a Deus. No sofrimento a gente não quer ir para a igreja. No sofrimento a gente não quer ler a Bíblia. No sofrimento a gente não vê saída. No sofrimento a gente questiona, aonde está Deus? Mas depositar a confiança nele é crer que ele é soberano. É por isso que o texto, ele fala de um Deus soberano que está acima de tudo, está acima do sofrimento, está acima do tempo, está acima da vida, ele está acima de tudo, gente. Mas o texto também fala de alguns dilemas humanos. E esses dilemas são apresentados no texto, primeiramente pelos discípulos. Os discípulos falam, Senhor, tu quer ir para a Judeia, agora o pessoal queria te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? Ou seja, o Senhor vai arriscar a sua própria vida novamente? E Jesus diz, nós vamos voltar para lá. Então veja o dilema dos discípulos. Depois, de repente, Jesus chega lá, e aí a gente vê o dilema das irmãs do morto. Se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. E eu até brinquei com o pastor Cleito essa semana, que alguém achou na Bíblia, que é algo que eu nunca vi, disse que Lázaro morreu por causa da ausência de Jesus. Não tem nada a ver com isso. Mas as irmãs questionam, se tu estivesses aqui, ele não teria morrido. É um dilema. Mas aí a multidão vai dizendo bem assim, poxa, como Jesus amava ele, olha, está até chorando. Aí as pessoas dizem, mas se ele abriu os olhos do cego, por que ele permitiu que Lázaro morresse? Está vendo os dilemas da vida, gente? E não adianta você dizer que você não tem dilema, porque você tem muitos dilemas. Eu tenho muitos dilemas, mesmo pregando a palavra de Deus. Tem coisas que eu não entendo, tem coisas que eu não compreendo, tem coisas que eu busco resposta e não consigo encontrar resposta. Mas a fé me faz acreditar e confiar nesse Deus. E o texto começa a descrever. Primeiro ponto, Jesus recebe a notícia. Betânia ficava na parte sul, na Judéia. Jesus está fora. De repente alguém, no versículo 11 diz, um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. E aí João traz uma informação. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu Jesus com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Gente, crer num Deus soberano, crer num Deus que está no controle de todas as coisas, não é dizer que nós estamos imunes do sofrimento. É o sofrimento que nos molda. E Deus permite o sofrimento para nos moldar. Deus permite o sofrimento bater lá na sua porta e entrar. E aí você fala, poxa, eu estou servindo a Deus, eu estou na igreja e eu estou sofrendo isso. Sim, Deus está moldando a sua vida. Deus está moldando a nossa vida. Porque na alegria, ninguém busca a Deus. Na alegria, poucos de nós lemos a palavra. Na alegria, poucos de nós oramos. Na alegria, poucos de nós lembramos de compartilhar uma mensagem com alguém. Mas no sofrimento, nós nos voltamos somente para Ele. No sofrimento, a gente abre a Bíblia. No sofrimento, a gente ora de madrugada. No sofrimento, a gente liga para o irmão. Ora por mim, eu estou passando por uma luta. No sofrimento, a gente lembra do outro. Porque Deus usa o sofrimento para nos moldar. Eu não sei explicar isso, não há explicação. Mas aprove a Deus nos moldar no sofrimento. O sofrimento não é para nos matar. O sofrimento não é para nos apartar de Deus. O sofrimento é para nos aproximar de Deus. O sofrimento é para que a gente saia de lá mais fortalecido. O sofrimento é para que nós venhamos a glorificar a Deus, independente da situação. O sofrimento é acreditar naquilo que Jesus disse. Essa enfermidade não vai terminar em morte, mas vai resultar para a glória de Deus. A Bíblia está dizendo que tudo aquilo que acontece na nossa vida vai resultar na glória de Deus. Deus vai ser glorificado de todos os modos. E aí, é interessante que quando
Jesus recebe a notícia, ele faz essa afirmação: isso não vai acabar em morte. É interessante que não vai acabar na morte de Lázaro, mas vai acabar na própria morte dele. Porque depois do milagre, ele começa a ser perseguido. E depois ele é morto e é crucificado. Então tudo o que ele faz é por amor a nós. Ele traz à vida um homem não para provar o espetáculo para as pessoas, porque ele sabe o que vai fazer. Ele quer que as pessoas creiam que ele é o Filho de Deus. Ele quer que as pessoas acreditem nele. E ele quer mostrar para as pessoas que o maior amor, ele vai demonstrar que é entregar a sua própria vida como um cordeiro que vai ser sacrificado e de boca fechada. É isso que João está dizendo. E aí o texto diz, ora, Jesus amava Marta e a irmã dela e também a Lázaro. Parece que João já está antecipando um questionamento que a gente faz. Se Deus me ama, por que eu estou passando por isso? Se as pessoas pregam um Deus de milagre, um Deus que ressuscita os mortos, um Deus que traz à existência as coisas que não existem, por que eu estou passando isso? Aí parece que João já adianta e diz, olha, mas Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. O amor dele não exclui o nosso sofrimento. O amor dele não exclui as provas da nossa vida. Mesmo nas mais duras provas que nós passamos, que você está passando, o amor dele está contigo. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar aonde estava. Gente, os dilemas surgem novamente. Realmente, por que Deus atrasou? E Jesus atrasou, literalmente. E antes que você pense, não, Deus não atrasa, Deus chega na hora certa, você só sabe isso por causa do Evangelho. Mas literalmente ele atrasou. Literalmente ele não foi no tempo que os homens quiseram. Ele ouve a notícia e ele ainda fica 2 dias ali, onde ele está. 2 dias depois ele começa a caminhada, e ele gasta 2 dias para chegar em Betânia. No 4º dia que ele chega em Betânia, o pessoal diz, não, já tem 4 dias que o homem morreu, está morto. E aí os questionamentos vêm, Senhor, tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Nossa, mas Jesus amava ele, por que não impediu que o homem morresse? Então Jesus começa a ouvir os questionamentos. Irmãos, em várias circunstâncias, Deus não vai atender às nossas orações. Em várias circunstâncias, Deus não vai atender os nossos pedidos. Em várias circunstâncias, Deus não vai abrir portas. Em várias circunstâncias, Deus não vai nos atender, mas Ele continua estando conosco. Porque Deus está trabalhando na nossa fé. E a fé não é eu apenas receber aquilo que desejo. A fé é continuar acreditando, mesmo quando eu não recebo o que eu desejo. Porque tem muita gente pregando uma fé de buscar e receber. Isso não é fé, isso é troca. Eu vou buscar o Senhor e o Senhor me abençoa. Eu vou na tua casa e o Senhor abre a porta. Então começa a viver uma vida de troca com Deus. Aí quando Deus fecha a porta, a pessoa, não vou mais à igreja. Não é esse tipo de fé que Jesus está nos chamando para viver. Sabe quais são os momentos para a gente estar no culto? É quando tudo está dando errado mesmo. Sabe qual é o momento para a gente vir para a igreja? É quando tudo está desabando mesmo. Sabe o momento para a gente correr para os pés de Jesus? É quando a gente está desempregado, sem alimento, sem recurso, brigou com o marido, brigou no trabalho. É esse momento que a gente tem que correr para a presença dele mesmo. Quando tudo parece perdido, Ele está no controle. Só que muitas vezes Ele vai atrasar, Ele não vai responder sua oração, a minha oração, não vai atender o seu pedido, porque Deus não está sujeito aos nossos caprichos, gente. A oração não muda a Deus, a oração muda quem ora. E é por isso que muitas vezes Deus não atende, porque Ele está fazendo a gente perseverar mais em oração. A oração não é como uma lamparina que a gente apaga e acende, recebe e acende. Não! A oração fala de constância, de perseverança. Muitas vezes Deus não vai conceder para você continuar orando. E eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão vivendo muitos dilemas aqui nessa noite. Eu sei que eu estou pregando para pessoas que estão pensando, onde é que está Deus na minha vida, pastor Bruno?
porque eu vim para a igreja, tudo piorou. Parece que o céu desabou lá em casa. Calma. Crer em Deus é saber que Ele está no controle, mesmo no problema. E aí o texto vai dizendo que ele permanece 2 dias no local, caminha 2 dias e chega no 4º dia. Gente, ele é soberano, ele já sabe o que ele vai fazer. Porque naquela época havia uma crença judaica, de que a alma ficava pairando sobre o corpo até o 3º dia. Então eles acreditavam que até o 3º dia a alma podia voltar ao corpo e a pessoa ressuscitar. Mas no 4º dia não havia mais possibilidades. O que Jesus faz? Ao invés de curar uma doença, ele ressuscita um homem quando não há mais esperança alguma. Ele podia muito bem falar bem assim, Lázaro, fique curado. Nossa, não. Ele espera acabar todas as possibilidades para fazer o milagre. Isso mostra para que a gente venha depender somente dele. Enquanto você estiver tentando com as suas possibilidades, você não vai depender totalmente de Deus. Enquanto você achar que você pode controlar a situação, você não vai depender de Deus. Enquanto você achar que você pode dar o seu jeitinho, você não vai depender de Deus. E Deus vai deixar. Até chegar um momento que você vai olhar para o céu e vai dizer, Senhor, eu não tenho mais força. Eu não tenho mais possibilidade. Aí Deus fala, agora eu vou agir. É quando o fim das nossas possibilidades, é quando o fim dos nossos recursos que Deus entra em ação. No 4º dia ele chega, o que ele está dizendo? E o pessoal diz, Senhor, já cheira mal. Já é o 4º dia. Por que a gente vai abrir, então, aí a tumba, a cova do homem? E aí Jesus diz para ela, olha, o seu irmão há de ressurgir, ele vai ressuscitar. E aí ela entende, não, eu sei que no último dia todos os homens vão ressuscitar para prestar conta a Deus. Jesus diz, não, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ela tem uma fé, mas uma fé limitada. Ela tem uma compreensão, mas uma compreensão para aquele momento. Jesus está dizendo, eu posso fazer agora. E ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. E aí então, Jesus pede para ver aonde colocaram Lázaro. E naquele tempo, o contexto era diferente dos cemitérios de hoje, né? Hoje já estão colocando 7 pessoas numa cova só. Já estão fazendo prédio de cadáveres. Naquele tempo era uma gruta, né? Só ficava um corpo lá, diferente. Mas hoje os tempos são modernos, né? Fosse no tempo de hoje, Jesus falou, tira os 7 cadáveres, o último de lá. Seria assim. Mas ele diz o quê? Removam a pedra. E aí a gente aprende uma lição que muitos de vocês sabem. Tem muitas coisas que Deus faz e opera porque Ele é poderoso. Mas o que compete a nós, Ele não vai fazer. Tem muita gente que pede milagre, tem muita gente que quer porta aberta, mas tem muita coisa que compete a nós fazer. Orar, buscar, viver em comunhão, estar na presença dEle. E isso é você e eu que devemos fazer. O que compete a nós, nós devemos fazer. Perseverar em oração, buscar e acreditar. E aí, então, Ele pode fazer o milagre. E, de repente, então, eles removem a pedra, mesmo cheirando mal, segundo aquela história, mas de repente Jesus dá uma ordem e o homem sai para fora. Gente, literalmente, um homem morto há 4 dias, quando todas as possibilidades encerraram, Jesus chama o homem para fora e ressuscita o morto. Mas diante desses dilemas, o que nós aprendemos sobre a vontade de Deus no texto? As ações divinas em nossa vida não acontecem no nosso tempo e nem segundo os nossos planos. É o questionamento de Marta e Maria. Se tu estivesse aqui, ele não teria morrido. Porque a gente quer que Deus opere no nosso tempo e nas nossas possibilidades. E Deus não age assim. Deus tem o tempo dele para agir. Talvez você está orando por uma causa, talvez você está orando por uma porta aberta, talvez você está orando por um milagre. E entenda, não será no seu tempo, não será no meu tempo. Não será da sua forma e não será da minha forma. Houve questionamentos, mas Jesus disse, creia somente. Se você crer, você verá a glória de Deus. Então, as coisas não acontecem no nosso tempo. Segundo, tudo que acontece em nossa vida está no controle de Deus e deve resultar na sua glória. Nós devemos glorificar o nome dele.
Mesmo passando a luta, mesmo passando dificuldade, Deus precisa ser adorado, Deus precisa ser glorificado. Nós não precisamos das melhores circunstâncias para adorar a Deus. Uma fé verdadeira não vai esperar o momento melhor para vir para a igreja. Uma fé verdadeira não vai esperar as melhores circunstâncias para adorar a Deus. Uma verdadeira fé, ela vai adorar mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à morte, mesmo em meio à perda. Nós somos chamados nessa noite para adorar a Deus. Talvez em meio a uma doença, uma enfermidade, desemprego, tristeza, depressão, porta que você não vê saída, mas todos nós nessa noite somos chamados a adorar a Deus. Será que você pode perguntar para você mesmo, eu estou adorando a Deus nessa circunstância? Você está adorando a Deus nas circunstâncias que você está vivendo? Ou você está calado, calada? E aí então, nós aprendemos também, a vontade de Deus não é primeiramente sobre o que podemos conquistar nesse mundo, mas sim o que Ele fez por nós. Tem muita gente pregando nas igrejas, pastor Cleito, conquiste isso, você nasceu para reinar, você é cabeça, não é cauda, você precisa exigir de Deus, você precisa tomar posse do que Deus te deu, você precisa restituir o que Deus te deu. Não, irmãos. O Evangelho não é sobre o que nós podemos conquistar nesse mundo. O Evangelho é sobre o que Deus fez por nós. O nome Lázaro vem da palavra aramaica Liazar, que significa literalmente Deus é misericórdia. Esse é o significado do nome de Lázaro. A palavra Betânia é o hebraico de Bet-Ania, casa de pobreza. Na casa da pobreza, Jesus teve misericórdia dos sofredores. O Evangelho não é sobre o que nós podemos conquistar. O Evangelho é sobre o que Ele fez por nós. O que Ele fez por nós, pastor Cleito? Ele teve misericórdia de nós. O que Ele fez por nós? Levou riqueza aos pobres, não de dinheiro, mas pobreza espiritual, falta de esperança, falta de saída. Quando as possibilidades diziam, Senhor, já cheira mal, já tem 4 dias, o Deus de misericórdia leva a esperança e diz, tirem a pedra. Irmãos, nós não podemos perder a esperança em Deus. Eu te convido nessa noite a adorar a Deus, independente das circunstâncias que você está passando, porque maior é o que Ele fez por nós do que nós podemos receber. Tudo aquilo que os homens prometem nessa terra não se compara ao que Ele fez por nós. Ele teve misericórdia de nós e na nossa pobreza Ele nos deu riqueza, e a riqueza não é material, a riqueza é espiritual. Então nessa noite nós somos chamados a adorar a Deus independente das circunstâncias. Nessa noite nós somos chamados a viver uma vida para a glória de Deus. É continuar acreditando mesmo quando tudo der errado. Nessa noite nós somos chamados a acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, independente do que você está passando. Irmãos, a fé que nós temos em Deus, ela determina como nós nos comportamos. O Deus que você crê determina como você acredita. Se você crê num Deus pequeno, você vai viver uma fé pequena. Se você crê num Deus soberano que está no controle de tudo, você vai descansar nesse Deus. Tem muita gente desesperada na igreja. Tem muita gente angustiada na igreja. Tem muita gente querendo marcar a hora para Deus fazer um milagre. E não é assim. Descansa, porque Deus é soberano. Irmãos, enquanto nós estamos aqui, Deus está trabalhando por nós. Deus está trabalhando na nossa família. Deus está trabalhando no nosso casamento. Deus está abrindo portas, Deus está preparando bênçãos para nós, mas entenda, não será no nosso tempo. Ele vai atrasar muitas vezes. Ele não vai entregar no momento que você pensa, mas isso Ele está nos levando a buscar mais a sua presença. E eu queria nessa noite te convidar a adorar a Deus, independente das circunstâncias. Eu queria nessa noite te convidar a adorar aquele que venceu a morte. E se Ele venceu a morte, nada pode deter Ele. Como que está a sua alma nessa noite? Como que está a sua vida nessa noite? Como que você vê Deus nas circunstâncias que você está passando? Você vê um Deus distante? Ou você vê um Deus que está no controle de todas as coisas? Entenda, ninguém vai tirar a pedra por você. É você que tem que remover a pedra. E a pedra fala de obstáculos.
Somos nós que colocamos os obstáculos, irmãos. Somos nós que colocamos as desculpas. Somos nós que colocamos as barreiras. Somos nós que colocamos os problemas. Mas nessa noite, pela fé, eu te convido a remover todas as pedras nessa noite. Porque nessa noite Ele pode operar um milagre. Eu creio que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Senhor que deu ordem para Lázaro, Ele pode mudar e fazer nova todas as coisas na sua vida hoje. Mas mesmo se Ele não fizer nova todas as coisas hoje, Ele permanece sendo Deus. E nós continuaremos adorando o nome dEle. Vamos de pé em nome de Jesus. Adoremos ao Senhor. Isso eras a palavra, o com Deus Altíssimo. O mistério diz agora, Cristo em ti se revelou. Oh, como ainda esse nome é, oh, como ainda esse nome é, o nome de Jesus meu. Oh, como ainda esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, como ainda esse nome é, o nome de Jesus. Receba agora o teu povo, Senhor. Nós te Deixou adoramos. o céu para buscar e veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus meu. Adore o nome dEle, diga que Ele é Oh, quão maravilhoso é, Adore o nome dEle nessa noite. maior que tudo Ele Ame pelo nome é. dEle nessa noite. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Tu és adorado. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte vencestes, o véu tu rompestes, a tumba vazia.